Oi, gente! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu gostaria de fazer um formato diferente, um formato mais conversa. Gostaria de conversar algumas coisas aqui com vocês. E se vocês se identificarem com alguma coisa que eu tô contando sobre a minha vida, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Eu gostaria muito de ouvir, de ler, né, o que vocês têm para dizer. E se alguém se identificar com isso, se você não quiser comentar, pelo menos dá uma curtida aí no final, tá bom? Eu tô passando por um momento de recomeços. Eu já falei aqui algumas vezes, né, que sempre quando eu falo de algum tema no vídeo, normalmente eu tô querendo falar pra mim, primeiramente. Então, por isso que eu gravo. E eu tô passando por um momento de recomeço agora na minha vida. Eu tô iniciando uma nova graduação. E se você não viu o meu vídeo que eu postei semana passada sobre um dia lá na UFRJ, eu vou deixar o vídeo relacionado aqui para você assistir, para você ver um pouquinho como é que foi minha primeira semana. Mas voltando, eu tô iniciando agora uma nova graduação, é minha segunda graduação, e é uma graduação que eu sempre quis fazer. Eu tô cursando letras, literaturas da língua portuguesa. E é um curso que eu sempre quis fazer desde que eu era adolescente. E eu não fiz. Eu fiz outro curso, eu segui uma outra carreira e agora eu estou iniciando um novo curso buscando uma carreira nessa área. E nesse momento de recomeço, de começar algo novo, algo que eu já vivi antes, mas que agora está começando de uma outra forma, tem sido uma grande loucura assim na minha cabeça. Porque os anos se passaram e às vezes eu me pergunto como teria sido se eu tivesse escolhido esse curso em primeiro lugar, se eu tivesse escolhido esse caminho em primeiro lugar. E às vezes eu me comparo muito também, às vezes eu me comparo com os outros alunos que são mais novos, né? Que estão naquela idade de sair do ensino médio. E às vezes eu penso também, nossa, tô iniciando uma nova graduação. E eu vou passar aqueles 4 anos tudo de novo. E quantos anos eu vou estar quando terminar e tal. E todas aquelas crises, assim. E às vezes, né, quando eu olho pro lado e vejo algumas pessoas mais velhas do que eu me sinto mais confortada. Vejo, olha, realmente dê tempo. E o que que é o tempo? Muitas vezes a gente segue por um caminho e acha que tem que ser para sempre aquele caminho. E às vezes a gente pensa que está fora da idade de começar algo, mas enquanto a gente tem vida, podemos começar, recomeçar. Essa semana eu vi alguém falando assim, às vezes eu acho que eu tô velho, que eu não tenho mais tempo. Mas enquanto eu tô respirando, eu tenho tempo. E é isso, tudo que a gente tem é essa vida, tudo que a gente tem é esse momento de agora. E ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer ano que vem, como estaremos daqui a 4 anos. Muitas vezes a gente se engana pensando que tem o controle de tudo, mas nós não sabemos. A gente não sabe. E tudo que a gente pode fazer é viver esse momento, viver o que a gente quer e que a gente pode fazer naquele momento. Então, esse momento de começar uma nova graduação para mim tem sido um momento desafiador, mas ao mesmo tempo tem me trazido muitas reflexões, muitos pensamentos. Eu tenho olhado muito para o passado, ao mesmo tempo em que eu olho para o futuro. Já aconteceu isso com você? E eu acho que nesse momento, escutar, ler depoimentos de pessoas que passaram por isso também, que estão passando por um novo início, isso me conforta um pouco, isso me ajuda a ver que eu não tô sozinha, e ver que a vida é isso.
Então tem sido assim, todo esse processo de iniciar uma nova graduação. E eu tento viver um dia de cada vez, tento me apegar às certezas de hoje e deixar as certezas de amanhã para amanhã. Não é fácil, obviamente, mas eu acredito que é o melhor para fazer e é o que eu tô tentando fazer. Eu acredito que tem muita gente, talvez a maioria das pessoas, né? Acho que a maioria das pessoas não conseguiram viver aquilo que queriam na época que queriam, mas a vida tá aí para ser vivida e sempre é tempo de ir atrás dos seus sonhos e de ir atrás daquilo que você deseja, daquilo que nós desejamos. Então, enquanto é vida, há esperança. E eu gostaria muito de saber como tem sido para você a sua vida, se você tem vivido algum recomeço, se você tem alguma. O que você pensa sobre recomeço? Você já teve que começar algo novamente? Me conta aqui nos comentários, eu gostaria muito de ouvir sobre você. E se você se identificou com alguma parte desse vídeo, curta, se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilha esse vídeo. Muito obrigada e até a próxima.